tarde, meninos. Hoje temos uma aula sobre as fake news, em particular sobre as fake news na economia. Nesse sentido, o que é que propomos para hoje? Primeiramente, falaremos então sobre as fake news e o que são, obviamente. Também alertar sobre como identificá-las, como identificar as fake news. É extremamente importante refletir sobre isso. Deixaremos aqui algumas frases-chave de reflexão. Portanto, posteriormente vamos então discutir sobre as fake news na economia, apresentando dois problemas em que vocês irão ser divididos em grupo e terminaremos sobre, ou com um jogo sobre as fake news, em que com esse jogo procuraremos saber se realmente esta temática ficou consolidada de acordo com o que será apresentado. Então, fake news, o que são? E neste sentido, deixo-vos e peço-vos que apresentem uma palavra que, na vossa opinião, defina fake news. Quem é que quer começar? Então, quem se propôs? Carolina? Carla? José? Obrigada. Andréia? Letícia? Márcia? Muito bem, meninos. A questão sobre o que são as fake news, efetivamente são notícias falsas, foi-vos pedido para apresentarem uma palavra que, no vosso entender, definisse fake news, e vocês fizeram muito bem. E então temos falsos acontecimentos. Claro que são falsas notícias, falsos acontecimentos, que trazem consequências, enganos, portanto, enganos, consequências, são efetivamente desinformação, com problemas associados, não é? E, obviamente, uma palavra muito importante também, propagação. Porque as fake news só têm impacto porque efetivamente se propagam, porque nós partilhamos. E com isto refletimos. Muito importante e muita atenção sobre aquilo que se partilha. Outro ponto, então, para a discussão da aula de hoje. Como identificar as fake news? Que realmente é uma situação que devemos debater, não é? Como identificar as fake news? Como é que sabemos que uma notícia é realmente verdadeira ou não é? Então, de pesquisas efetuadas, nós podemos apresentar alguns tópicos. Por exemplo, ler mais do que só o título. Portanto, não devemos ficar só pelo título. Devemos abrir a notícia, portanto, o seu título, para ver o desenvolvimento da mesma, para tentar atestar a veracidade. E, claro, verificar a data de publicação. Porque muitas vezes estamos a ler notícias, a partilhar coisas que já aconteceram há imenso tempo, já não são da atualidade. Portanto, é preciso refletir sobre estes aspectos. Procurar um autor. Muitas das vezes lemos uma notícia, nem temos realmente noção de que a pessoa que a escreveu pode ser realmente um falso autor. E é preciso refletir e procurar informação sobre o mesmo. Atenção às emoções e, claro, conferir a informação relevante. Portanto, confirmar se efetivamente aquilo que está na notícia é verídico. Como, por exemplo, pesquisar em outras fontes para confirmar se é ou não verdadeiro. Sobre isto muito mais poderíamos dizer, o intuito é apenas refletirmos um pouco sobre isto e, nesse sentido, tendo em conta que pretendemos refletir,
deixo-vos aqui duas frases-chave de reflexão que todos nós já ouvimos falar e agora, obviamente, mais direcionado para a economia. Nunca se esqueçam destas frases que aqui estão apresentadas. Ninguém dá nada a ninguém. Tudo aquilo que parece realmente muito bom é de desconfiar. Ninguém dá nada a ninguém. Outro, quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Portanto, reflitam muito bem sobre estas frases. Certamente já ouviram falar sobre elas, correto? Sim? Portanto, quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Portanto, tudo aquilo que parece milagroso, que nos vai tornar milionários, temos e devemos desconfiar e refletir antes de agir. Posto isto, vamos então fazer 2 exercícios e para isso vamos nos organizar em grupo. Vocês vão se organizar em grupo. Vou-vos apresentar 2 problemas em que quero que reflitam sobre os mesmos, tendo em conta aquilo que vocês já sabem e aquilo que ouviram hoje sobre as fake news, certo? Nesse sentido, temos então o grupo 1, poderá ser este grupo aqui deste lado, o grupo 2 daquele lado, em que terão então 2 situações para analisar, ok? Então, para este grupo, qual é o problema que vos deixo para reflexão? Então, imagine que está nas redes sociais e lhe aparece a seguinte situação. O Banco ABC oferece taxa de juros de 5% se depositar no mínimo 1.000 euros. O que fariam? Nós recusaríamos, porque ninguém dá a ninguém, e pesquisaremos as taxas de juros atuais e chegamos a uma conclusão que as taxas de juros atuais são abaixo da taxa oferecida e desconfiaríamos. Grupo 2, então, qual é o problema que temos para vocês? Imaginem então que José Mourinho, que todos conhecemos, um treinador português e conhecido internacionalmente, apareceu num programa e anunciou uma nova forma de riqueza que pode transformar qualquer um em milionário em 3, 4 meses, nomeadamente através do investimento em Bitcoin. O que lhes parece? Então, meninos, este grupo, a que conclusão chegou para o problema que vos apresentei? Falsa, porque o Bitcoin é instável, a pessoa teria que investir um bom dinheiro para ficar rica em 3 a 4 meses, correndo o risco de perder tudo. Tal como o ditado, ninguém dá nada a ninguém. Muito bem, meninos. Portanto, depois de termos então a nossa aula sobre as fake news na economia, vamos concluir a mesma com a elaboração de um jogo na aplicação Kahoot, em que esse jogo tem questões sobre aquilo que falamos na aula. Ok? Portanto, devem então entrar em kahoot.it e colocar o PIN para acederem ao jogo. Vamos então dar início ao jogo, ok? Vamos lá. Segundo lugar, José. E em primeiro lugar, Carolina. Muito bem. Parabéns. Muito bem, meninos. Terminada a aula 2 sobre as fake news na economia, espero que tenham ficado elucidados sobre a importância de refletirmos sobre estas questões. Atenção aos perigos, atenção à partilha e nunca se esqueçam, não devemos acreditar em tudo aquilo que lemos.